Galera, eu comecei a gravar aqui pelo meu computador. A câmera aqui não é tão... A do celular já não era muito boa, né? Mas essa daqui me parece até que é um pouco pior. E eu vou continuar por aqui por uma questão de que me parece mais tranquilo. O meu celular, não, os vídeos que eu faço no celular são muito grandes e aí acaba que eles não funcionam, não consigo colocar muitos vídeos, porque aí ele acaba cortando, igual foi cortado agora. Então eu vou continuar os vídeos agora pela câmera do computador, e aí eu sei que eu tenho que falar mais alto, até porque a voz também piora. Então eu vou só para a gente não perder o fio da meada aqui, depois eu volto a fazer pelo celular, tudo bem? Eu vou subindo os vídeos para o YouTube e vou apagando para me sobrar mais espaço, mas isso leva tempo. Eu estou em Muki, aqui a internet não sei porque está com uma certa interferência. Tudo bem? Então vou tentar falar um pouco mais alto e vamos continuar de onde paramos. Eu havia falado sobre a possibilidade de juntada de documento depois da sentença e eu ia iniciar a leitura, inclusive, da súmula número 8 do TST. Fala aqui, olha, juntada de documento. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Ou seja, quando provado justo impedimento para oportuna apresentação, é o caso do documento novo, que mesmo sendo cronologicamente velho, eu não pude apresentar no momento correto, e também fala aqui do outro conceito, ou se referir a fato posterior à sentença, ou seja, fato superveniente. Tá? Portanto, a possibilidade de você produzir documentação em recurso existe, desde que observem-se uma dessas duas exceções, ok? Com relação ao documento que eu vou juntar no processo, hoje o processo é eletrônico, então todo documento que eu vou juntar acaba sendo cópia. Uma cópia que escaneada, certo? Portanto, o artigo 830 ele perde um pouquinho da sua aplicabilidade, porque acaba sendo meio óbvio, né? O documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Osório, se ele não declarar autêntico, faz diferença nenhuma se ele está juntando porque ele acredita que seja autêntico, mesmo que não seja o documento principal. Agora, óbvio que se o documento for impugnado, ou seja, se a outra parte disser que aquele documento é falso, daí a gente vai entrar naqueles casos de incidente de falsidade, em que nós vamos aplicar o CPC praticamente integralmente, tá? No processo do trabalho. Então vai haver um incidente. Esse incidente vai ser suscitado pela parte que acha que aquele documento é falso. Daí a parte que apresentou vai ser intimada, que o parágrafo único do 830 fala, impugnada a autenticidade da cópia, a parte que produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas, ou o original, aí ele vai ter que apresentar no cartório, óbvio, né, deixar cautelado, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Mas se a falsificação for profissional, obviamente o juiz vai poder seguir o procedimento do CPC, nomear perito para analisar, ok? Então, o artigo 430 do CPC aqui, até o 433, eles serão sim aplicados no processo de trabalho. O 430 fala a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica, ou no prazo de 15 dias. Eu risquei esse prazo de 15 dias porque a gente sabe, né, que qualquer nulidade tem que ser pronunciada no primeiro momento. Então, leia-se na contestação, na réplica ou no primeiro momento que a parte tiver que falar nos autos. Uma vez arguida a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal. Se a parte requerer que seja decidida como questão principal, o incidente vai fazer, inclusive, coisa julgada, tá? Quanto também à falsificação ou veracidade desse documento. Então,
questão de incidente de falsidade, a gente não vai estudar com muito aprofundamento, porque vocês já estudaram em processo civil e o procedimento é o mesmo. A diferença é que a gente tem que usar o primeiro momento que nós tivermos para falar nos autos para manifestar. Não tem essa ideia de 15 dias. Ok? Sobre a juntada, então, irregular, intempestiva de documento, né, prova ilícita também, toda vez que houver preclusão, confissão, quanto a alguma ilicitude ou algo desse tipo, obviamente que esse documento vai ter que ser desentranhado dos autos. Significa que esse documento vai ser extirpado, vai ser tirado do processo. Beleza? Do mesmo jeito que há no processo civil, não tem novidade nenhuma aqui para vocês. Com relação a alguns casos específicos trabalhistas em que a prova documental vai ser obrigatória, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Até para a gente poder falar sobre a força da prova documental, porque muitas vezes as pessoas têm que a prova documental no X-Trabalho não vale nada. Isso não é verdade. Muitas vezes a prova documental ela vale tudo, né? Como, por exemplo, nesse primeiro caso que eu trouxe para vocês, que é o pagamento de salários. De acordo com o artigo 464 da CLT, quem tem que provar o pagamento de salários é o empregador, porque ele faz o pagamento mediante contra-recibo, né? Que é o famoso contra-cheque. Ou seja, se o empregador não junta o contra-cheque, ele não faz prova de que pagou. Né? Muitos juízes, inclusive, nem aceitam prova testemunhal para provar esse tipo de situação, que é o pagamento. Certo? Então, é um documento extremamente importante. Acordo de prorrogação de jornada, que antigamente tinha que ser por escrito, o acordo de compensação de jornada, que também tinha que ser por escrito, em alguns casos ainda tem que ser, dependendo da compensação, concessão e pagamento de férias, que tem que ser participados por escrito ao empregado, descanso de gestante previsto no 396 do CLT tem que ser também registrado. Então, para provar que houve descanso, tem que ter o registro. Contrato temporário lá da Lei 6.019, né? O temporário só pode ser contratado como temporário se o contrato for por escrito. Isso é uma exigência da lei, né? Uma das exceções até, né? Porque normalmente o contrato de emprego não precisa ter nada escrito para ser comprovado. No caso temporário, tem que estar por escrito. Se não tiver escrito, não é temporário, é um contrato de emprego comum, certo? Pedido fundado em contrato coletivo, acordo coletivo, convenção coletiva, né? A gente tem que juntar o contrato coletivo, a convenção coletiva, o acordo coletivo para fazer prova, ok? Então, esses são só uns exemplos que eu trouxe para vocês de provas documentais que vão ser necessárias para fazer prova de alguns fatos, beleza? Sobre as anotações na carteira de trabalho, eu já havia até falado com vocês, e só um minutinho. Desculpa, gente, tive que interromper aqui rapidinho. Mas sobre a questão da carteira de trabalho, eu já havia falado com vocês, né? E o que acontece na carteira de trabalho? Ela é uma prova documental importantíssima. Ela vai fazer, inclusive, uma prova extremamente forte contra o empregador, já que é ele que assina, né? Então, se o empregador assinar na carteira de trabalho que um fulano é empregado dele, não adianta depois ele querer provar com testemunha que esse fulano não é empregado, ele assinou a carteira, meu amigo, já era, né? Agora, óbvio, né, essa presunção que é muito forte, alguns diriam até absoluta em relação ao empregador, ela não é uma presunção absoluta em relação ao empregado. O próprio TST tem entendimento de que para o empregado a carteira de trabalho faz prova presunção apenas relativa, porque quem anota é o empregador. Então não tem como eu dizer que, por exemplo, se o empregado ajuiza uma ação dizendo meu empregador assinou lá 1.200, mas por fora do meu contra-cheque ele me dava mais 500, né? Só porque está escrito 1.200 na carteira, então eu não tenho como comprovar que eu recebia mais 500? Pelo contrário, tenho sim, posso usar testemunhas, qualquer outro meio de prova, né, que seja cabível, que seja legal. Então, para efeito, lógico que se eu não comprovar, a presunção é de que realmente meu salário era 1.200. Então, o TST tem a súmula número 12, que fala sobre a presunção relativa da carteira de trabalho, até trouxe para vocês aí, né? As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et de iure, né? Que é aquela presunção legal, presunção absoluta, mas apenas iuris tantum, ou seja, aquela presunção apenas relativa, certo?
Para finalizar a questão dos documentos, nós temos também, né, o contraditório e ampla defesa, que sempre serão necessários quando algum documento é apresentado no processo. Aqui a gente usa de forma subsidiária o artigo 437. Óbvio que a própria CLT também, em alguns momentos, né, identifica essa necessidade de haver a manifestação da outra parte todas as vezes que uma das partes junta documento nos autos. Mas aí o artigo 437 ele é bem enfático, ele traz aqui o réu manifestar-se-á na contestação sobre documentos da inicial, o autor manifestar-se-á na réplica sobre documentos da contestação e, parágrafo 1º, sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436, né? Seria ali aceitar o documento ou impugnar, enfim. O fato é que todas as vezes que for apresentado documento nos autos, haverá necessariamente a oportunização do contraditório. Ou seja, teve inicial? Contestação. Teve documento na contestação? Réplica. Teve documento na réplica? Tem alegação final para isso, né? No processo de trabalho acaba caindo para a alegação final. Ah, professor, e naquele caso lá, no recurso, a pessoa juntou um documento novo, né, um fato superveniente lá que foi provado no documento no recurso. Nesse caso, a gente vai ter nas contrarrazões, né, a manifestação sobre esses documentos. Se já tiver passado o prazo de contrarrazões, a pessoa juntou esse documento depois, até mesmo do recurso, o desembargador, que é relator, vai ter que dar prazo para outra parte se manifestar. Sobre isso não há dúvidas, certo? E então, sobre documentos, basicamente é isso mesmo que a gente tinha para falar. O resto a gente usa subsidiariamente o CPC, ok?